as delícias de Espanha e de Portugal no olhar de um viajante do século XVIII. Pela senhora professora doutora Fernanda Maria Guedes de Campos. Boa tarde a todos e a todas. Começo por cumprimentar e agradecer ao Sr. Professor Dr. Martino Vicente Rodrigues, ilustre diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, por me conceder mais esta oportunidade de colaborar com o Centro e partilhar o resultado das investigações que venho prosseguindo. Quero agradecer também ao Sr. Presidente da Câmara de Santarém, à equipa do Centro por toda a amabilidade com que sempre sou tratada e àqueles que hoje quiseram estar aqui presentes ou à distância, esperando não os decepcionar com esta abordagem de um tema tão pouco conhecido. Escolhi para esta conferência um livro de viagem a Espanha e a Portugal que foi publicado e reeditado no século XVIII, em circunstâncias muito curiosas que procurarei apresentar. Destacarei, sobretudo, a forma como um estrangeiro, que não sabemos quem é, descreveu Portugal e os portugueses numa obra que foi proibida pela censura. A obra de que vamos falar e cujo rosto vê na imagem integra-se numa moda que ocorreu no século XVIII. É verdade que sempre se publicaram relatos de viagens, mas não há dúvida que foi no século XVIII que cresceu exponencialmente o número de edições. É o tempo das viagens de exploração científica, mas também das narrativas individuais de viajantes curiosos que pretendiam deixar um testemunho escrito da sua experiência. Ao narrador viajante, também houve casos de narradores que nunca viajaram, competia descrever o que presenciara e informar sobre os seus contactos com o outro de uma forma literariamente interessante, a fim de conseguir obter sucesso, pois a concorrência era grande. Deviam apresentar-se as delícias, vocábulo que começa a ser usado com frequência, sem, no entanto, deixar de referir aspectos negativos que tivessem surgido na viagem. A veracidade dos relatos, ainda que muitos não a tivessem, era muito apreciada, bem como as edições com mapas e gravuras, como é o caso da obra que vos vou apresentar. Quanto aos modelos e estereótipos narrativos no encontro com o outro, eram variados, sendo vulgar a forma de diário e também a epistolográfica, em que o autor supostamente ia escrevendo a um amigo, dando conta do que observara e experimentara. Os aspectos que sobressaem muitas vezes na literatura de viagens de lazer no século XVIII são a admiração pelo que se vai encontrando nos locais visitados, a crítica também, quando o que se encontra não corresponde aos padrões do visitante e, na maioria dos casos, o preconceito em relação ao outro. A noção de superioridade civilizacional e cultural do visitante em relação ao visitado é muito notória, especialmente quando à partida a viagem tem como destino um país de religião e costumes diferentes e ou com um contexto social, político, cultural e científico considerado inferior ou deficiente. Tal, porém, não impedia que, em algumas obras, até pudesse sobressair um certo gosto pela ingenuidade e ignorância do outro, quase como se tratasse de um encontro com o bom selvagem. Portugal foi protagonista de distintos relatos de viagem no século XVIII, sobretudo na segunda metade. O período pós-terremoto suscitou curiosidade a viajantes estrangeiros interessados em descrever as ruínas e ou presenciar os esforços de reconstrução. Porém, contam-se muito mais relatos nesse tempo de viagens à Espanha, à Itália e à França, porque eram na época os destinos preferidos. A obra que escolhemos e que se intitula Les délices de l'Espagne et du Portugal, seguida por uma continuação intitulada Annales d'Espagne et de Portugal, é hoje pouco conhecida, mas teve êxito no seu tempo. As délices são uma narrativa de um viajante cujo nome nunca é revelado e foram dadas à estampa pela primeira vez em 1707, numa edição em língua francesa que foi a mais comercializada e cuja magnífica portada alegórica se vê na imagem. Foi feita outra edição no mesmo ano, mas em neerlandês. A obra saiu das conhecidas oficinas de Pieter van der Haa,
editor natural e residente na cidade de Leiden, nos Países Baixos, e que foi também um reconhecido geógrafo e cartógrafo de nomeada. Foram editadas estas delícias em 6 volumes de pequena dimensão, apropriados a andar no bolso ou na mão do prospectivo viajante. O volume 5º é totalmente dedicado a Portugal. As gravuras em talho doce de página inteira ou desdobráveis foram realizadas, segundo diz o editor no seu prefácio, a partir de desenhos feitos no local por um tal Dom Juan Alvarez de Colmenar, personagem de biografia desconhecida e provavelmente um nome fictício. Mas, no fundo, é o único responsável que vem citado no rosto da obra. Peter van der Haa louva o autor, que, consoante ele diz, faz as suas descrições por ter feito a viagem, e este aspecto era muito importante nas narrativas de viagem. Sempre que era um testemunho ao vivo, era muito importante para a credibilidade da narrativa. E também declara que incluíram um grande número de figuras, de gravuras, para tornar a leitura mais agradável e útil, e que não as tinha copiado de outras obras. Mais adiante vamos ver que não foi exatamente assim. O objetivo principal, como se lê no prefácio, consistia em desvendar as maravilhas que se podiam admirar nestes 2 países, e o editor aproveita para fazer publicidade, referindo que até já publicara As Delícias da Itália, com grande sucesso, e que brevemente iria editar As Delícias de Inglaterra, Escócia e Irlanda. No prefácio do autor, que não assina, refere-se, entre outras considerações, a falta que fazia conhecerem-se as maravilhas dos 2 países, apesar de serem, como afirma, locais de reduzido interesse para viajantes. Arrasa os poucos viajantes que haviam escrito antes por serem falhos de veracidade, muito superficiais e limitados a certos locais. Esta situação de anonimato vai persistir na segunda edição de 1715, que saiu da mesma oficina tipográfica com as mesmas gravuras, mas supostamente revista, atualizada, corrigida e aumentada. Tem novos prefácios e algumas novas portadas, como esta, onde se apresenta um cavalheiro espanhol e um cavalheiro português, ladeando a representação de uma tourada ao centro. É esta edição que vamos analisar com mais pormenor. Este é o rosto do volume 5º sobre Portugal, onde se lê que contém descrições exatas das antiguidades, províncias, montanhas, cidades, rios, portos, fortalezas, igrejas, academias, palácios, banhos e etc. E é antecedido pela gravura que vêem, que representa Dom Afonso Henriques num pedestal, onde se lê o seu nome e o título da obra. Em fundo, distinguem-se barcos e o torreão do Terreiro do Paço, que veremos melhor noutra gravura. Ladeiam o pedestal de um lado, o escudo de Portugal a ser esculpido, e do outro, uma família africana que admira o rei fundador. A viagem a Portugal segue-se à viagem de Espanha, e o país é percorrido de norte a sul, com referência também às Ilhas da Madeira e dos Açores. A descrição, no geral, é minuciosa e, por vezes, ilustrada com gravura. Aqui temos uma que representa Coimbra, vista do outro lado do Mondego, e com algumas legendas identificando os principais locais. Ao lado, sem gravura, está a descrição de Santarém, na página 746. Para facilitar a compreensão, passo a traduzir, advertindo desde já que os nomes dos locais estão muitas vezes adulterados. Escreve o autor: volto à estrada de Tomar para Lisboa. Santarém fica nessa estrada a 8 léguas de Tomar e a 12 ou 14 de Lisboa. É uma cidade muito antiga, conhecida noutros tempos pelo nome de Scalabis e Presidium Iulium, situada em zona elevada, à beira do Tejo, num bonito campo. O seu terreno é extremamente fértil em azeitonas, trigo e vinho, e de uma fecundidade tão rápida e tão pouco comum que o trigo fica pronto para a colheita 2 meses depois da sementeira. De Santarém para Lisboa encontram-se 4 ou 5 pequenos lugares, todos de seguida ao longo do Tejo. Zambujal, que é a Zambuja, Castinheira, que é a Castanheira,
Povos, que é Póvoa, Vila Franca, e Albandra, que é Alhandra. A Zambuja fica a 5 léguas de Santarém. Daí, seguindo para sul, ao longo do Tejo, encontra-se à direita Alenquer, que é Alenquer, situada a 7 léguas de Lisboa. Como vêem, a descrição é curta, mas é muito positiva. De seguida, vemos uma gravura que representa Évora e uma outra que representa Estremoz, só para terem uma ideia de como estava ilustrada, portanto, a obra. Aqui já temos uma vista de Lisboa, do outro lado do Tejo. Uma vista do Palácio Real de Lisboa, com o seu grande torreão. Aqui é uma gravura que representa uma tourada em Lisboa. E esta gravura representa o Mosteiro dos Jerónimos. Estão a ver que era muito pertinho do rio, naquela altura. Ora bem, esta descrição relativa a Portugal e também relativa à Espanha, mas nós aqui só vamos ver a parte de Portugal, tem os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. Entre os aspectos positivos, portanto, o autor salienta as bonitas paisagens e vistas que existem em Portugal. A abundância de rios, vegetação e frutos, a boa carne, o bom peixe e o excelente vinho. O clima agradável, a simpatia e o bom acolhimento, que sempre caracterizaram os portugueses, as mulheres lindas, mas discretas, monumentos interessantes e uma história muito rica em episódios. Mas também temos os aspectos negativos. Os costumes e a forma de viver, ele considera que são muito inferiores aos da Europa Central. Existe um excesso de luxo, de gosto pelo luxo e a ostentação. Há muita pobreza, falta de higiene e má habitação. A culinária é má, então aquilo que lhe repugna, sobretudo, é o azeite, habituado que estava a temperar tudo com manteiga. E por aí nós vemos que devia ser um autor dos Países Baixos, que é onde mais se aplica a manteiga. As estradas, as hospedarias e os transportes muito maus. Há um desinteresse pela agricultura, pela indústria e o comércio e também pela ciência. Há um gosto excessivo por festividades, especialmente as procissões e as touradas. E depois temos a questão da religião, que ele considera, enfim, como já vamos ver que o catolicismo não é uma boa religião, e depois há a Inquisição, que ele abomina, e os autos de fé, que ele também abomina. E assim o autor recomenda que os prospectivos viajantes se munam de dinheiro e de paciência, esta sobretudo, pois ao passar os Pirineus, os costumes e a forma de viver eram inferiores aos que se encontravam noutros países da Europa, nomeadamente em França. A verdade é que, como ele afirma, espanhóis e portugueses acham-se todos fidalgos e não querem sujar as mãos. Também só sabem viver no dia-a-dia, não poupam, não aprovisionam e preferem gastar na ostentação. Aqui tem um retrato. Quanto às festas e diversões, o autor considera que são mais e mais espetaculares em Espanha do que em Portugal, onde em Espanha o povo deita-se muito tarde, há serenatas e cantares e danças cotidianas, sendo as procissões e as touradas as distrações preferidas nos dois países. As mulheres espanholas saem mais à rua, com mais liberdade e decotes maiores do que as portuguesas, as quais são mais bonitas e mais recatadas. A Inquisição merece uma narrativa pormenorizada com uma adjetivação indignada, sarcástica e negativa. No respeitante aos autos de fé, o autor descreve também com pormenor a organização do evento, desde a construção do cadafalso até ao cerimonial da procissão, vestes dos condenados e outros aspectos que nós veremos mais adiante nas gravuras que estão no livro. Relativamente aos livros, o autor fala-nos do poder da Inquisição, que examinava todos os livros que se queriam editar no reino e, sobretudo, os que vinham de fora, para ver se continham matéria herética e subversiva.
Posteriormente, em 1741, foi publicada uma obra com o título Annales d'Espagne et de Portugal, no mesmo formato e em 8 volumes, existindo uma outra edição da mesma data em formato de quarto, com 4 volumes, qualquer delas com as mesmas gravuras e mapas, e o mesmo texto, ainda que revisto, atualizado e aumentado. Não temos qualquer notícia sobre uma eventual viagem que este autor tenha feito, nem ele se identifica. A edição é de Amsterdão e o editor é François Honoré et Fils, e no rosto apercebemos da novidade que consiste em descrever também as partes das Índias Orientais e Ocidentais que pertenciam aos 2 reinos. É aqui que reside, de facto, a grande diferença. O prefácio faz referência às Délices como uma obra distinta, falando outra vez do tal Juan Álvarez de Colmenar como sendo o autor, quando as Délices apenas lhe atribuíam a autoria das gravuras. O suposto novo autor critica até este Álvarez de Colmenar em vários aspectos, o principal dos quais é não ter feito descrições corretas, antes contendo erros e omissões que nesta edição foram emendados. No entanto, aproveita bem o esquema anterior e inclui as gravuras que no formato maior da obra são 2 por página. Refere, aliás, que a razão de êxito das Délices estava nas gravuras, que teriam até sido arrancadas pelos compradores para formar coleções ou ser expostas em quadros, e considera os Annales muito superiores e com mais atualizada informação, o que também não é de estranhar, posto que são mais posteriores. A edição já não tem as portadas gravadas. A intenção subjacente a esta obra encontramos-la na página 323 e seguintes, onde abertamente se faz a apologia da religião protestante, que suplanta em tudo a católica, segundo diz o autor. Afirma até que o catolicismo, de acordo com o estado presente da Europa, estávamos em 1741, não duraria mais de 50 anos. Ora, vejam só. Terminada esta diatribe, segue na análise do cotidiano praticamente o texto da obra anterior. Ora bem, cá estão as tais gravuras relativas à procissão, da Inquisição e ao auto da fé, com que ele ilustrou a obra, e alega ele que a pureza da religião, em nome da qual o Santo Ofício agia, era falaciosa, pois não havia povos mais supersticiosos e dados à magia e de comportamentos mais relaxados do que os católicos. O cotidiano dos prisioneiros também lhe ocupa diversas páginas. As considerações sobre os usos e costumes de espanhóis e portugueses constituem o capítulo final da obra, sendo que uns e outros são considerados preguiçosos, ignorantes, ociosos e, sobretudo, fanáticos religiosos. Vemos na imagem mais 2 gravuras que também constavam das Délices, representando a de cima o Porto de Lisboa e a de baixo os cavaleiros das ordens militares. Ao lado, um exemplo do índice de assuntos que aqui é muito mais pormenorizado do que o das Délices. No geral, e comparando as 2 obras, podemos afirmar que a narrativa irónica, mas relativamente complacente do primeiro autor, dá lugar nos Annales a diatribes ferozes contra os católicos e rasgados elogios aos protestantes. Não admira, portanto, que a obra tenha sido proibida em Portugal. As Délices e os Annales têm os seus mistérios. O primeiro diz respeito à autoria anónima do texto. Nunca conseguimos saber quem foi o autor. A descrição sarcástica das pregações e das procissões, tudo isso aponta para que se trate de um autor proveniente dos Países Baixos, tanto mais que faz a apologia da manteiga contra o azeite. Em seguida, perguntamos quem é afinal o tal Juan Álvarez de Colmenar, suposto autor das gravuras. Vemos o seu nome em todas as referências bibliográficas a estas obras, nas bases de dados de bibliotecas de vários países ou até em histórias da gravura. Uma pesquisa mais fina levou-nos à conclusão de que não há, mesmo em Espanha, qualquer dado biográfico relativo a esta personagem, nem qualquer outra obra que tenha feito. Um pseudónimo, uma autoria inventada, mais certo é o que sabemos, na verdade, sobre as gravuras. Na verdade, elas foram não apenas uma parte das 3 edições das Délices e da edição muito posterior dos Annales, mas foram também comercializadas em álbum pelo editor das Délices,
como vemos na imagem, ou seja, recolheu as gravuras todas e publicou um álbum, certamente com bastante êxito. Consideraríamos esta situação normal, dado que o editor é o mesmo, mas para tornar ainda mais complexa a história desta obra, a verdade é que se estavam na realidade a usar as gravuras que já nos finais do século XVII tinham integrado um álbum de outro gravador, Peter van der Berg, também dos Países Baixos, e que vemos na imagem. Portanto, temos aqui um caso de uma edição que toda ela está feita de mistérios e de coisas que parecem verdadeiras, mas que na realidade não são. Em conclusão, tal como aconteceu com frequência no século XVIII, as Delícias Anal foram narrativas anónimas com gravuras que não eram originais, apesar do que se declarava no rosto das obras e até com um suposto autor e ilustrador que não é conhecido nem em Espanha, para além de se terem usado textos já antes publicados. Em pleno século das Luzes, este tipo de procedimentos foi, aliás, muito comum, muitas vezes para evitar a censura, outras para criar uma aura de mistério. A pretensão de apresentar Espanha e Portugal como uma visão do outro para futuros viajantes tem efetivamente aspectos positivos, das delícias naturais às monumentais, mas tem outros muito negativos sobre o traço civilizacional dos dois países, que se deviam sobretudo aos horrores da religião católica e das práticas da Inquisição face à superioridade da religião protestante. Obviamente, estas afirmações acabaram na proibição de circular a obra, remetida pelo Tribunal do Santo Ofício, porque as obras continham informação, e vou citar, informação indigna de quem lesse e pelos falsos testemunhos que levantava o Santo Tribunal. Fim de citação. Quer isto dizer que as obras não circularam em Portugal? Houve aquilo que se chama uma circulação subterrânea. Por exemplo, em bibliotecas religiosas que tinham autorização para possuir livros proibidos, para melhor os refutar, como foi o caso do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, e, por exemplo, do Colégio de São Pedro, em Coimbra. É de crer que, pelo menos para aproveitar as gravuras, que são de qualidade, possa ter havido tentativas de adquirir as obras por quem tinha autorização para ter livros proibidos e de uma forma mais clandestina por quem a não tinha. Porque, na verdade, o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Muito obrigada.